Olá a todos, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para fazer um bate-papo sobre a educação socioemocional, né? As competências socioemocionais e a importância dela no nosso dia a dia. Agradeço o convite da Amanda e é um imenso prazer falar sobre essa temática da qual eu gosto muito. Eu sou Marisabel, para quem não me conhece. Sou educadora, pedagoga e atuo frente à coordenação de duas escolas, uma da rede estadual de ensino e outra da rede municipal. Os meus professores estão habituados, né, a me ouvir falar dessa questão socioemocional. Já faz algum tempo que essa temática ela vem aí, né, latente, tanto no âmbito escolar como no nosso dia a dia mesmo. A Organização Mundial de Saúde, através de pesquisas, diz que 1 a cada 4 adultos e 1 a cada 5 crianças tem ou terá algum problema de ordem emocional, seja ansiedade, distúrbios emocionais, quadros depressivos. E uma vez que essas competências socioemocionais são desenvolvidas, né, a tendência é que esse quadro diminua, que esse quadro reduza. Então, é muito importante falar sobre as nossas emoções. Quem não tem emoções, né? O que nós precisamos é saber identificá-las, né? Nós precisamos aprender a identificá-las. Nós precisamos saber como dominá-las, como controlá-las. É aí que mora a dificuldade, né? Nós adultos, né? Nós não fomos preparados emocionalmente. Na nossa época de estudante, a preocupação era, né? E até bem pouco tempo atrás, apenas com o saber cognitivo, né? E hoje a gente vê no mercado de trabalho as entrevistas, né? O foco não é só na questão cognitiva, na pessoa que é inteligente, né? O QI, ele aí está dividindo o espaço na balança, né? Entre o QE, esse coeficiente emocional que a pessoa possui. Então, é valorizado o relacionar-se com os outros, a empatia, o autoconhecimento, a autogestão, né? O desafio de tomar atitudes, né? E as habilidades sociais, que acabam envolvendo todas essas outras. Quando a gente fala de educação socioemocional, né, o que são, na verdade, essas competências socioemocionais? Então, Daniel Goleman, né, que é um dos estudiosos aí que pesquisa e traz grandes contribuições, ele fala que as competências socioemocionais nada mais são de que a identificação, a gente saber identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções e conseguir gerir essas emoções, né? Para que elas determinem o nosso agir. Então, a partir do momento que eu identifico o que eu estou sentindo e tenho como gerenciar esse sentimento, então as minhas reações e ações passam a ser modificadas. Então, existe um mito que muitas pessoas costumam fazer um paralelo aí, confundir, né, o socioemocional com a autoajuda, né, ou o socioemocional com a afetividade. Estar em um estado emocional equilibrado é se tornar um ser afetivo, mas ele vai além, né, do que ser apenas carinhoso, amoroso, né? Ele ultrapassa um pouco esse âmbito. E em relação à autoajuda, ela determina passos, ações para você atingir um determinado objetivo.
Por exemplo, quero ser uma pessoa mais organizada. Então, ela vem lá com algumas dicas, alguns direcionamentos para você se organizar melhor. O socioemocional, quando a gente desenvolve essas habilidades, ela atua em diversos campos da vida humana, né? E ela se torna uma mudança de comportamento, né? O indivíduo que desenvolve as habilidades socioemocional, ele muda a sua postura, ele muda o seu agir. Então, ele passa a ter novas atitudes. Então, reações impulsivas que antes aconteciam, deixam de acontecer, porque o indivíduo dá espaço para o pensar, né? Porque geralmente uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, num momento de estresse, de nervoso, o que acontece? Ela age de forma impulsiva. Primeiro faz, depois pensa. Já o indivíduo que tem essas habilidades socioemocionais desenvolvidas, ele pensa, por mais que seja rápido, ele pensa, ele processa esse pensamento e tem uma resposta positiva para a sua ação, né? Em um exemplo, né? Eu mesma, às vezes, me pego pensando em ações que eu desenvolvi no passado, em posturas que hoje, com o conhecimento que eu tenho em relação a isso, as minhas reações são totalmente diferentes. Então, eu já me envolvi em discussões desnecessárias, eu já me envolvi em problemas que não eram meus, né? Então, a partir do momento que você trabalha essas questões socioemocionais, você muda o seu comportamento. Então, você analisa as situações, você passa a se colocar no lugar do outro, você passa a observar o outro na ótica dele e não na sua, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade porque às vezes você faz as coisas de um jeito e você espera que o outro também faça da mesma forma. E não é assim que acontece. E a gente tem que respeitar o limite do outro, respeitar as limitações, e a nossa maneira de ver a vida nem sempre é igual a do outro. Então, isso é ter desenvolvido também a habilidade socioemocional. Porque a partir do momento que você estabelece essa relação de se pôr no lugar do outro, você está desenvolvendo a empatia, né? E não é só se colocar no lugar do outro, é deixar que cada um tenha o seu tempo, né, para amadurecer, para se desenvolver e contribuir com essas pessoas da melhor maneira possível. Então, você estabelece um melhor ciclo de relação, você se relaciona melhor com as pessoas, né? E aí, se é importante, né, hoje, a educação socioemocional, ela se tornou um currículo obrigatório. Então, ela faz parte da Base Nacional Comum. Só que ela vai muito além do currículo, né? Porque a educação socioemocional, ela precisa ser trabalhada desde o ventre materno. Porque muitas coisas que a gente vivencia enquanto criança, a gente carrega enquanto adulto, né? Então, hoje nós temos aí o acesso a terapias, aos psicólogos, que antes era tido como, né, uma coisa negativa, hoje se tornou positivo ter acesso a esses profissionais, porque eles nos ajudam a resolver problemas e coisas que ficaram guardadas no nosso subconsciente quando a gente era menor, quando a gente era criança. Daí a importância da gente trabalhar desde muito cedo, né? Se é possível alfabetizar um adulto emocionalmente, que adulto nós tornaremos aquela criança que já começa a ter acesso a essas informações, a essas habilidades desde muito pequena, né? Então, quanto antes nós pudermos oportunizar as crianças de terem acesso, seja dentro da escola
ou seja, dentro de casa, a essas habilidades socioemocionais, mais nós estaremos contribuindo com a sociedade, pois nós estaremos oferecendo para ela adultos melhores, adultos com habilidades sociais, adultos que sabem tomar decisões responsáveis, né? Que têm um autocontrole, que têm um autoconhecimento, porque a partir do momento que esse autoconhecimento é desenvolvido, a minha relação interpessoal modifica, né? Eu sei quais são os meus limites, eu passo a analisar as minhas limitações, eu passo a me cobrar menos, mas a exigir a minha melhora constante, e isso indiretamente acaba contribuindo com a minha relação intrapessoal. Então, eu vou me dar melhor no meu trabalho, eu vou me dar melhor no meu ambiente familiar, né? Porque eu passo a construir relações saudáveis a partir do momento que eu desenvolvo esse equilíbrio emocional, tá? Antigamente, o mercado de trabalho, ele focava no QE, aliás, no QI, né? Então, aquele aluno CDF, aquele aluno que tinha habilidades ali para desenvolver intelectualmente, que era esperto, hoje não. Hoje o QE, ele é tão valorizado quanto, né, o QI. Porque as pessoas precisam saber se relacionar, hoje mais do que nunca, né? Então, daí a importância de se trabalhar isso dentro da escola também. Então, quando a criança ela desenvolve um trabalho em grupo, né? Eu costumo dizer que eu adoro trabalhar com projetos, porque a educação, a pedagogia de projetos, né? Ela desenvolve as habilidades cognitivas e socioemocionais, indiretamente, né? Então, não é só o trabalho de desenvolver lá, hoje nós vamos falar sobre a emoção. Quando isso passa a ser inserido dentro do âmbito escolar, você consegue ensinar matemática, você consegue ensinar literatura, você consegue ensinar história, utilizando as habilidades socioemocionais, com a forma com que você desenvolve, né? E por que a pedagogia de projetos contribui muito com isso? Porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? E o projeto, ele parte de uma pergunta, de um problema, onde nós precisamos juntos buscar por uma alternativa, por soluções, né? E a partir daí, habilidades são desenvolvidas, o trabalho em grupo, o saber ouvir a opinião do outro, porque o projeto ele vai se desenvolvendo, ele vai se discorrendo aí através do trabalho conjunto, né? De um contribuindo com o outro, para chegar lá no seu produto final, no seu resultado final. Então, eu gosto muito de trabalhar com projetos. Já faz um tempinho que eu estou fora da sala de aula, né? Como eu sou formada em matemática, como professora de matemática, já faz aí 12 anos que eu não dou aula. Mas, mesmo na coordenação, eu estou sempre envolvida com projetos, com os meus professores, sempre estimulando eles a desenvolverem projetos. E enquanto professora, eu sempre trabalhei em cima de projetos também. Como ensinar a matemática de forma prazerosa, né? Então, um outro momento a gente pode estar até falando sobre essa pedagogia de projetos, que eu tenho vários exemplos aí que dá para a gente estar aplicando. E essas questões socioemocionais, elas acabam estando presentes. E agora, como uma disciplina e como competências obrigatórias, tem temas específicos, né, para serem desenvolvidos, que o professor também precisa ter isso desenvolvido nele.
Daí a importância desta formação em serviço, dessa formação constante, né? Ah, mas eu não quero saber como que desenvolve educação socioemocional, porque não é minha praia, eu não gosto disso. A questão é importante que o professor tenha perfil para desenvolver essas habilidades, né? Porque ele precisa assimilar as contribuições que isso traz, e uma vez abstraído aí essas contribuições que a educação socioemocional traz para ele, isso vai ficar assim explícito, né? Algumas pessoas, elas têm mais tendência, assim como gostam mais de matemática, outros gostam mais de língua portuguesa, algumas pessoas, elas têm mais tendência a serem mais empáticas, a terem um autocontrole, né? Tem algumas habilidades socioemocionais mais latentes. Mas, como eu disse, existe a alfabetização. Ao contrário do que se achavam antigamente, né, biologicamente, eles achavam que uma pessoa que nasce ranzinza, uma pessoa que é mal-humorada, uma pessoa que é explosiva, que ela vai ser assim para sempre. E, na verdade, eram diagnósticos errôneos, né? Porque nós somos seres humanos aprendentes e nós estamos em constante transformação. E as habilidades socioemocionais, elas podem ser adquiridas desde o nosso nascimento até o último dia de vida, né? Então, a gente pode aprender, assim como nós aprendemos a ler e escrever, nós podemos aprender a desenvolver e a identificar e conhecer, saber lidar melhor com as nossas emoções, tá? Agora, por que é importante falar desse assunto e estar focando nessa questão do adulto e da criança? Então, que ótimo, né? Nós, adultos, podemos ser alfabetizados. Mas vocês já imaginaram como seria, né? Como será o nosso futuro se nós trabalharmos com as nossas crianças, oportunizarmos as nossas crianças o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, que adultos essas crianças se tornarão, né? Como nós estaremos aí oferecendo para o mundo adultos melhores, né? Então, nós adultos de hoje temos aí uma responsabilidade muito grande, né? Seja enquanto pai, seja enquanto educador, enquanto responsável. Por quê? Nós somos espelhos. Nós somos espelhos. Então, a criança que está à nossa volta, ela observa o tempo todo aquilo que a gente faz. Ela não observa o que a gente fala. Ela observa o que a gente faz. Daí a importância, né, de você tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, né? Porque a criança sabe quando o adulto mente. A criança sabe quando o adulto não está sendo sincero. E por que acontece constantemente das crianças, conforme elas vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão se isolando, vão se fechando, né? Vão se tornando um casulo ali, né? E se afastando, falando cada vez menos, né? Porque às vezes nós contribuímos com isso. Muitas crianças são expansivas, gostam de falar, e a gente nem sempre tem tempo para ouvir. Então, nós precisamos também equilibrar aí e qualificar esse nosso tempo dedicado às nossas crianças, né? Tem pais que adorariam que os filhos fossem leitores, né? Mas a única coisa que ele fica na mão é um smartphone, é um celular. Então, a criança, ela segue o exemplo. Então, não adianta você dizer uma coisa e fazer outra, né?
Claro que existem exceções para tudo, mas eu estou falando de uma maneira geral, né? Lembra lá daquela fala da nossa avó, nossa mãe, né? Cuidado que você fala perto da criança, não fala palavrão, né? A criança, ela replica. E a biologia também ensina isso, né? Mostra isso cientificamente, através de estudos, né, neurocientíficos, diagnosticaram o neuroespelho, né? Então, o neuroespelho, os neurônios espelhos, que são os que atuam ali na leitura, na aprendizagem cognitiva, eles atuam também na aprendizagem socioemocional. Porque a criança, ela repete aquilo que ela observa, aquilo que ela vê. Então, nós temos que ter cuidado, enquanto adultos, quais são os estímulos que nós estamos oportunizando, oferecendo para essas crianças que estão à nossa volta. Nós temos que ter cuidado no nosso tempo, né, ocupado, o que nós permitimos que nossas crianças assistam, né, o que a gente permite que ela receba de estímulo, porque ela está ali em contato o tempo todo com o smartphone, ela está em contato o tempo todo com a TV. Então, quais são os estímulos que elas estão recebendo? Porque isso vai influenciar nas suas atitudes. Outra dica que a gente pode estar trabalhando também com as nossas crianças é a questão de trabalhar esses domínios socioemocionais. Então, o autoconhecimento e a criança identificar lá os seus sentimentos. O autocontrole, ela gerenciar essas emoções uma vez identificada, né? A empatia, se pôr ali no lugar do irmão, no lugar do colega. A tomada de decisões responsáveis, né? Isso vai trazer benefício para mim, mas vai prejudicar outras pessoas, né? Ela precisa ser levada a essa análise. E as habilidades sociais, que envolve aí um pouco de tudo isso. Então, uma criança que chega em casa irritada, nervosa, porque aconteceu algum problema na escola, algum coleguinha brigou, qual é a sua atitude? Ouvir a parte da criança, ir lá na escola brigar, tirar satisfação, né? Brigar com a criança, né? Nós, enquanto adultos, precisamos aprender a ouvir. E os dois lados, né, da situação. Então, o que aconteceu? Me conta, como foi? O fulaninho lá, meu coleguinha, ele me tirou do brinquedo no parque. E eu queria brincar, eu queria continuar brincando. E eu tô com ódio dele. Você tá com o quê? Né? O que você tá sentindo? Eu estou com muita raiva do que ele fez. Mas você está com raiva dele ou você está com raiva das atitudes dele, do que ele fez? Então, ele precisa identificar que nós, muitas vezes, nos magoamos, nós, muitas vezes, temos raiva, nervoso, mas em função de atitudes, né? Então, não é da pessoa, e sim da ação. E uma vez que a criança identifica e fala sobre o assunto, né, e pontua e vê realmente se ela era vítima ou se ela estava sendo impulsiva ali na hora, ela começa a desenvolver melhor. Isso na escola vai ser oferecido para eles através de oficinas, através de jogos, né? Mas em casa, isso precisa ser gerido através da escuta, né? Através da observação, através da contribuição que você dá,
das falas que você dá, né, dos estímulos aí, quais serão as suas falas em relação ao problema que ele enfrentou. Então, tudo isso interfere muito. É importante que nós ensinemos as nossas crianças a identificar as suas emoções, a nomear as suas emoções, a gerir essas emoções para que ele volte ao seu estado normal, né? Quando ele não tinha passado por ela. E as emoções, ao contrário de que muitos pensam, não existem emoções negativas, tá? Todas elas têm o seu cunho positivo para nós. A tristeza, a raiva, o medo. O que seria de nós se nós não sentíssemos medo? Quantas coisas, quantos absurdos nós faríamos se nós não tivéssemos medos, né? O medo, ele faz com que a gente seja prudente, que a gente tenha cautela, né? Essa imagem que está aí na tela, ela é do filme Divertidamente. Este filme é maravilhoso. As crianças amam, alguns adultos como eu também. Ele traz ensinamentos assim maravilhosos. Ali, ó, vocês veem que que tá de branco, com a cabecinha baixa, é a tristeza, né? E a alegria, por sua vez, o cabelinho dela é azul. Qual seria a relação, né? Será que a gente é sempre 100% alegria? Né? Nós temos os nossos momentos de tristeza e eles são importantes também, né? Todas as nossas ações, emoções, elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Deixa eu ver o que mais que eu ia... Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Bom, eram essas as dicas, eu acho que era isso, né? Então, o que fica aí desse bate-papo, tá? Eu não trouxe nenhum material científico para estar expondo para vocês. Quem sabe uma outra oportunidade, um outro momento, a gente fale um pouco de neurociência, né? Que ela traz lá a divisão do nosso cérebro, como que ele funciona, como que o nosso inconsciente tem muito mais domínio para nós do que o nosso consciente, né? Tudo que a gente precisa, ele está lá no subconsciente. Por isso que quando a gente deseja alguma coisa, é difícil de alcançar, porque ele está bem escondidinho lá no inconsciente, né? E muitas vezes eles tentam ali nos podar. Então, a gente vai até determinado passo, desiste. Então, é preciso um trabalho ali com as nossas emoções, com o nosso equilíbrio emocional, né? Para que a gente consiga realmente vencer essas limitações que a gente acaba desenvolvendo. Então, essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Eu tenho um site, um programa Semente, que ele trabalha em cima de uma organização não governamental de Chicago, que eles fazem estudos aí há mais de 2 décadas em cima das questões socioemocionais e do impacto que isso traz para a vida do aluno, para a vida da criança, porque uma vez que as questões socioemocionais são desenvolvidas, o desenvolvimento cognitivo acontece, né? Como que eu vou conseguir ensinar uma criança que está dentro da sala, passando por um momento de nervoso, de raiva? Como que eu vou conseguir fazer com que uma criança aprenda se ela está sentindo medo de algumas coisas que vêm acontecendo com ela? Então, nós precisamos dar voz e ouvidos para nossas crianças, né? Para que a gente possa ali auxiliá-las de alguma forma. E para que elas possam depositar em nós confiança, né? Para que ela não se exclua, para que ela não entre nesse casulo aí
e passe a viver de forma isolada. Eu trabalho com crianças desde os 6 anos até mais de 20, né? E eu vejo isso, o quanto assim é difícil lidar com essas questões socioemocionais já na fase adolescente, né? Você vai conversar com um adolescente, ele abaixa a cabeça, ele não consegue te olhar no olho. E eu gosto muito de fazer esse trabalho de conversa, de entender realmente o que se passa, né? Porque muitas vezes a criança ela precisa se abrir, falar, para despertar essa confiança, né, em você, para que ela volte a confiar em si mesma. Porque devido a muitas coisas que foram acontecendo ali, ela passa a desacreditar em si própria, né? E aí é onde ela não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de sonhos, né? E como eu disse no início, essa síndrome de Gabriela é um erro que muitos de nós carregamos, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu sou assim hoje, eu estou assim, mas nós estamos em constante modificação, nós estamos em constante transformação. Então, nós podemos sim mudar e mudar para melhor, né? Mudar para melhor. Então, o que a gente puder contribuir com as nossas crianças e adolescentes, tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar, para que elas possam lidar melhor com as suas emoções e isso indiretamente passar a refletir nele, com ele mesmo e nele com o outro, né? Nós estaremos aí fazendo o nosso papel, enquanto educador, enquanto pais, enquanto responsáveis. Deixo, então, o programa Semente para vocês darem uma olhada. Tem o canal CO Kids também, que eu adoro muito, faço formações por eles, né? Tem o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Porvir, todos eles trazem contribuições riquíssimas, que contribuem tanto com a família quanto com a escola, nessa questão da formação socioemocional, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. E o Goleman também, tá? Tem aí vários livros, Daniel Goleman, sou fã, tenho vários livros dele. Eu tinha até, acho que tem um aqui, ó. Esse aqui, ó, é o cérebro, né? O cérebro e a inteligência emocional, novas perspectivas. Ele tem o que fala também da inteligência emocional, tem o livro do foco, que ele traz também algumas contribuições em relação ao nosso desenvolvimento e das crianças. E eu espero ter contribuído com vocês. Tá bom? Um forte abraço e agradeço a oportunidade.